Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 31 a 33 do livro de Jeremias, versículos 1 a 3 do capítulo 31. Naquele tempo é uma expressão semelhante ao dia do Senhor, no sentido de ser época futura, bem definida na mente de Deus, mas sem data humana marcada. A experiência de exílio de Israel espelha a época do Êxodo. Em ambos, aqueles que escaparam da morte acharam favor e descanso no deserto. Depois do exílio, Israel voltará a seguir a Deus. Este povo é o remanescente, ou a porção fiel, de todas as famílias de Israel que retornariam do cativeiro. Muitos foram levados pela Assíria em 722 a.C., outros pelos babilônios em 605, 597 e 586 a.C. Deus os restauraria e os reuniria por causa do seu amor infinito pelo seu povo e por causa do seu compromisso com a aliança que fez com seus ancestrais originais, Abraão e Jacó. Versículos 4 a 9. O Senhor promete reedificar Israel novamente. Quando Deus reinar em Sião, todas as 13 tribos de Israel serão unidas como uma nação novamente. Quando o povo de Efraim gritar com alegria para subir a Sião, não haverá mais divisão de Israel. Todos reconhecerão Jerusalém como a capital de todo Israel. Todos retornarão para Sião, e até mesmo aqueles que teriam maior dificuldades em viajar retornarão à Palestina. Deus proverá todas as necessidades de Israel quando os exilados voltarem. Versículos 10 e 11. Deve-se anunciar às nações, a todos os gentios, que aquele que espalhou a Israel congregará a nação. O Senhor redimiu a Jacó, como se ele tivesse pagado o preço do resgate. No hebraico, as palavras "o livrou" fazem lembrar a prática de um resgatador familiar, o homem de quem se esperava que resgatasse um parente próximo de algum perigo ou privação. Versículos 12 a 14. As colheitas crescerão e, como consequência, muitos sacrifícios seriam feitos no templo, de forma que os sacerdotes teriam sua porção num banquete, mas também é uma promessa de vida e prosperidade. Versículo 15. Raquel, mãe de José, é descrita como chorando em Ramá, cidade a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ramá serviu de ponto de partida para a deportação para a Babilônia. Raquel era a esposa favorita de Jacó. Ela morreu dando à luz a Benjamim. Ela também é mencionada como a mãe de todas as 10 tribos de Israel ao norte, visto que seus descendentes, Efraim e Manassés, eram cabeças das duas tribos principais nessa região. A citação em Mateus 2, versículos 17 e 18, descreve Raquel como personificação de todas as mães de Israel chorando por seus filhos mortos, quando Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos em uma tentativa de matar Jesus. Versículos 16 e 17. Por 2 vezes se diz que Raquel que pare de chorar, porque seus filhos voltarão de todo o mundo para onde foram exilados, assim como Jacó e Raquel voltaram, depois de servir Labão, com todos os seus filhos como seu galardão. Versículos 18 a 20. Efraim, representando as 10 tribos do norte, finalmente considerou que tinha agido como um rebelde contra Deus, mas agora, disciplinado e arrependido, ele bate no peito, uma expressão de tristeza, lamentação e remorso. Efraim será perdoado e, como filho pródigo, voltará para casa. O amor de Deus triunfará sobre a rebelião de Israel. Apesar de tudo que Deus tinha de fazer para disciplinar Efraim, ele nunca deixou de amar o seu filho querido. Versículo 21. Esses marcos e sinais orientarão Israel em seu regresso da Babilônia e funcionarão como indicadores dos caminhos que Israel percorreu com Deus. Versículo 22. Uma mulher cortejando um homem é uma frase proverbial cujo significado pode muito bem ter se perdido. Várias interpretações têm sido propostas. É mais provável que signifique o fraco vai superar a forte, de modo que o retorno de Israel será o fraco superando os fortes mediante o poder de Deus. Outra opção é cortejando, pode significar abraçar, aderir, e fala metaforicamente da relação entre Israel e Deus. E ainda outra opção, os soldados de Israel podem derrotar o inimigo tão plenamente que em seu retorno eles seriam cercados por mulheres sem medo de ataques externos. Versículos 23 a 30. Jeremias profetiza que Judá, o reino do sul, seria restaurado e que a nação seria unificada outra vez, Israel e Judá, por causa da graça de Deus. Quando Israel estiver completamente reunido na Palestina, então eles proclamarão uma bênção sobre sua terra e sobre as nações. Neste tempo, os lavradores levarão os rebanhos para as cidades de Judá e haverá descanso e alegria para toda a alma. No versículo 26, Jeremias disse que acordou. Então, os versículos 23 a 25 podem ter sido uma visão alegre para Jeremias. Deus vai plantar Israel e Judá na terra novamente e semear
pessoas e animais em todos os lugares. Deus será tão determinado a edificar e plantar como estava para afligir e destruir. O provérbio sobre pais comendo uvas verdes e os dentes dos filhos se embotando reflete a crença generalizada de que eles estavam sendo injustamente punidos pelos pecados da geração anterior. No entanto, Moisés ensinou que isso não era verdade em Deuteronômio 24, versículo 16, e Ezequiel também refutou esse provérbio em Ezequiel 18, versículos 2 a 4. Versículos 31 a 34. Em contraste com a aliança feita com Moisés, sob a qual Israel falhou, Deus prometeu uma nova aliança com uma dinâmica espiritual e divina, pela qual todos os que o conhecerem participarão das bênçãos da salvação. Esta nova aliança será diferente, porque não vai ser anulada, como Israel e Judá quebraram a primeira, apesar da fidelidade de Deus como um bom esposo. Em vez de escrever as leis em tábuas e pergaminhos e pedir para o povo internalizá-las, Deus diz que inscreverá a aliança no coração desde o início. Ele será o Deus dessa nova aliança, assim como ele era para os antigos parceiros da aliança que o amavam. Não haverá necessidade de um remanescente fiel dentro do povo da aliança para ensinar a maioria infiel a conhecer a Deus, pois todos os parceiros da aliança vão conhecê-lo. Esta aliança vai incluir apenas aqueles que o conhecem, que o amam, tanto israelitas das 13 tribos, como gentios. Este novo acordo de vida será realizado e estabelecido por Jesus Cristo através de sua morte e ressurreição e selado pelo Espírito Santo. Será concedido aos seus servos, capacitando-os a servir a Deus e a espalhar a mensagem de Cristo. Versículos 35 a 37. Deus tem o poder de abolir as leis da natureza e até de aniquilar seu povo, porém não fará isto. Não se trata de uma profecia, uma promessa. Este é um modo de Deus dizer que não rejeitará Israel, do mesmo modo que não abolirá as leis da natureza que ele mesmo criou. Versículos 38 a 40. A torre de Ananeel e a porta da esquina estavam nas extremidades oriental e ocidental do muro do norte, respectivamente. Gareb e Goa ficavam provavelmente a oeste de Jerusalém. O vale provavelmente refere-se ao vale de Inom. A porta dos cavalos provavelmente ficava no ponto mais oriental do muro da cidade, uma porta através da qual alguém poderia chegar ao vale do Cedron. Jerusalém em breve seria destruída, mas Deus acabará por reconstruí-la. Por ser totalmente sagrada para o Senhor, jamais será arrancada ou destruída completamente. A essa altura será Sião, a nova Jerusalém, a cidade onde Deus vive com o seu povo na ausência permanente do pecado. Agora nós vamos estudar o capítulo 32, versículos 1 a 2 do capítulo 32. O ano era 587 a.C., o 10º ano do reinado de Zedequias e o 18º ano do reinado de Nabucodonosor, durante o cerco babilônico de Jerusalém. O cerco, iniciado no 10º mês, que seria janeiro, de 588 a.C., e estendeu-se por pelo menos 30 meses, até o 4º mês, que seria julho, de 586 a.C. Os acontecimentos desse capítulo se deram nesse cenário da iminente perda da terra por Judá, apenas um ano antes da conquista definitiva pelos babilônios. O pátio da guarda era um lugar cercado, guardado para prisioneiros não considerados suficientemente perigosos. Versículos 3 a 5. O cerco babilônico, que começou no ano 9º do rei Zedequias, foi levantado temporariamente quando chegaram notícias de que o exército egípcio estava se aproximando. Durante essa suspensão do cerco, Jeremias foi preso sob a acusação de estar tentando escapar e de estar encorajando Judá a se entregar à Babilônia. Versículos 6 a 15. Durante o confinamento de Jeremias, Deus o instruiu a comprar um campo em Anatote, uma vila em sua cidade natal, um lugar já controlado pelas forças babilônias. Embora possa ter parecido uma loucura comprar uma terra que já estava em mãos inimigas, porém, comprando a terra, Jeremias demonstrava fé na promessa de Deus de que alguns do povo iriam retornar e novamente comprar terras e construir casas. Este foi um sinal profético de esperança, apesar da situação desesperadora que Judá estava enfrentando naquele momento. Escribas escreviam 2 cópias da transação, enrolavam e selavam a primeira cópia, deixando a segunda aberta para visualização. O documento foi selado para garantir seu conteúdo e impedir a sabotagem, e foi entregue a Baruque, que foi discípulo e escriba de Jeremias. Versículos 16 a 25. Depois de comprar o campo, Jeremias começou a questionar-se se tal ação fora sábia.
Buscou em oração o alívio para as dúvidas que lhe importunavam. Nesta oração, afirmou que Deus é o Criador do céu e da terra, o sábio juiz que está ciente de nossa conduta, o nosso Redentor, que tem grande poder. Então ele orou a Deus pedindo entendimento, enquanto mantinha firme a fé que possuía na palavra de Deus. Versículos 26 a 35. Deus confirma a confissão de Jeremias. Ele é o Criador de toda a humanidade e nada é demasiadamente difícil para ele realizar. Por Deus ser todo-poderoso, ele vai dar Jerusalém para a Babilônia e queimarão a ela e a todos os seus ídolos. Deus recapitulou os pecados de Judá e afirmou a Jeremias que os babilônios prevaleceriam sobre Jerusalém. Todo o Israel, não somente algumas tribos, havia constantemente provocado a ira de Deus por causa de seus pecados. Por isso, a culpa não poderia cair somente sobre Judá. Todas as classes haviam pecado: reis, sacerdotes, profetas e outros homens de Israel. Versículos 36 a 44. Deus prometeu que fará os israelitas retornarem para a própria terra de Israel. O cumprimento divino, definitivo, de um futuro na terra prometida não aconteceu no retorno de Esdras e Neemias. Isso acontecerá no tempo em que Deus der ao povo de Israel um novo coração na eterna salvação, junto com o seu retorno à terra dos seus ancestrais. Assim como Jeremias adquiriu a terra, assim outros vão fazer o mesmo em tempos futuros. Deus vai restaurar a tribo de Benjamim, Jerusalém e a cidade de Judá. Para além destas áreas, lugares na região montanhosa do norte, Cefelá, no centro de Israel, e as cidades do sul também serão restauradas. Agora nós vamos estudar o capítulo 33, versículos 1 a 3 do capítulo 33. Deus reedificaria Jerusalém não pelo clamor do povo, mas porque isto era parte de seu plano final. A invasão pelos caldeus não mudou os propósitos de Deus para o seu povo. Embora Jerusalém fosse destruída, seria reedificada após o cativeiro de 70 anos, e no fim, sob o governo do Messias. A justiça de Deus é sempre temperada com sua misericórdia. Deus garantiu a Jeremias que ele deveria apenas invocar a Deus para que fosse respondido, e lhe seriam reveladas coisas que estão além dos limites das forças humanas, para saber coisas futuras, além de compreensão da palavra e do propósito de sua vida. Versículos 4 e 5. O sentido destes versículos parece ser que todos os esforços para livrar Jerusalém fracassarão. Essas ações incluem a demolição de casas para, com as pedras, tampar buracos nas paredes da cidade e erguer barricadas. Os cadáveres serão de cidadãos de Judá e não de soldados babilônios. Versículos 6 a 8. Deus promete saúde e cura para as feridas de Jerusalém, sua devastação, desgraça e pecado. Mas primeiro ele vai purificar de toda a sua iniquidade. Versículo 9. Jerusalém foi uma vez um ponto preventivo para outras nações, mas no futuro será um testemunho da bondade de Deus. Versículos 10 a 13. Todas as cidades de Judá seriam desoladas, sem homens e animais, como descrito aqui. Essa profecia cumpriu-se literalmente por 2 vezes. Primeiro, logo após a destruição de Jerusalém, em 616 a.C., e mais uma vez, logo após a destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Jeremias profetiza que a alegria será restaurada, com o culto sendo a alegria mais importante. Na restauração futura, a terra se encherá de homens e rebanhos. O retorno dos pastores e dos rebanhos significa prosperidade renovada. Versículos 14 a 16. Esses versículos se referem tanto à primeira quanto à segunda vinda de Cristo. Em sua primeira vinda, ele estabeleceria seu reino no coração dos crentes. Em sua segunda vinda, executará juízo e justiça em toda a terra. Cristo é o renovo de justiça que brotou de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Versículos 17 a 22. Deus prometeu cumprir as alianças davídica e sacerdotal sem exceção. A promessa é tão certa como é certo o nascer do sol a cada manhã e como é certo que não se pode calcular o número de estrelas que há no céu ou os grãos de areia no mar. Quando Cristo cumpre o papel de rei, cumpre também o papel de sacerdote, mantendo uma constante comunhão com Deus e sendo mediador entre Deus e o seu povo. Como os descendentes de Abraão, a descendência de Davi será inumerável, pois os crentes no Messias serão inumeráveis. Eles vão compartilhar a herança do Messias, também vão servir como ministros e sacerdotes de Deus. Versículos 23 a 26. As nações que observam o que aconteceu com Israel e Judá achavam que Deus havia desprezado e rejeitado as 2 famílias que ele elegeu, isto é, Israel e Judá. Mesmo após a nação de Israel deixar de existir,
As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó são garantidas por Deus e são tão seguras como o existir do dia e da noite. É mais fácil ocorrer o colapso e o desaparecimento da ordem natural do que a evaporação das promessas de Deus a Davi, a Levi e à nação. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 31 a 33 do livro de Jeremias.